Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e hoje, gente, a gente vai estar dando início a uma série maravilhosa sobre libertação, batalha espiritual, sobre oração de guerra e muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade, amém? Gente, então hoje de início eu quero contar pra vocês as minhas primeiras experiências no mundo espiritual, com demônio, com uma aparição, as primeiras coisas que eu vi no mundo espiritual, como que foi, pra vocês estarem entendendo como que começou toda a experiência minha de vida, tudo que eu sou hoje começou lá atrás, quando eu era criança, tá bom? E para falar aqui um pouquinho da minha infância, eu queria trazer uma experiência que eu tive na infância, foi a minha primeira experiência no sobrenatural, tá bom? É algo assim que eu falo assim, é meio bizarro porque o que eu vi foge muito do contexto do que as pessoas veem, né? As pessoas geralmente vê demônio, tudo, mas a primeira coisa que eu vi não era um demônio, né? Era um ser pelo qual eu tinha muito medo, né? Era a minha fobia de pequena e eu quero estar compartilhando com vocês, tá bom? Gente, eu morava com os meus pais no Paraná, gente, né? Eu nasci na cidadezinha do Paraná. E eu morava com os meus pais e nessa época tava fazendo muito frio e eu lembro que quando fazia frio assim, eu dormia no meio dos meus pais e da minha mãe. Eu não me lembro de muita coisa da minha infância até os meus 4, 5 anos de idade, mas um fato como esse, algo assim que me marcou muito, foi a aparição desse dia que eu vi dentro do quarto dos meus pais. Eu estava dormindo, né? Dormindo não, estava deitada ali com os meus pais já estavam dormindo, na verdade. E eu tinha muito medo nessa época de bruxa. Bruxa, gente, eu tinha fobia de bruxa. Todo lugar que eu ia, eu falava, mãe, a bruxa, eu contava a história da bruxa. Então, o meu pânico, a minha fobia, o meu maior medo era bruxa. E ali, aquela noite, meus pais já estavam dormindo, o quarto estava bem clarinho, né? Tem uma lua que o quarto tá escuro, mas fica bem clarinho, a gente consegue ver tudo nitidamente. Então, eu não sei, eu não lembro agora o nome da lua, mas eu acredito que era essa lua, tava bem clarinho o quarto. Eu lembro algo assim, muito que me marcou muito, a janela da minha mãe tava sem cortina, né? Então, a gente via certinho a janela, a árvore por lado de fora, tudo que tinha por lado de fora, eu via com perfeição. E eu lembro, gente, que meus pais já tinham dormido e de repente, na janela, eu vi uma bruxa voando, tá? Ai, Larissa, que bizarro, você viu uma bruxa? Gente, foi a primeira coisa que eu vi. Eu vi uma bruxa, ela parou com a vassoura dela, em cima da vassoura dela, algo literal mesmo. Eu vi, não vi com o olho fechado, eu vi com os olhos bem abertos, como eu tô vendo aqui, a câmera, a luz, tudo que eu tô aqui no estúdio vendo aqui, eu vi. Foi um fato, eu vi. E assim, isso me marcou tanto que eu acho que eu me bloqueei a partir disso que eu vi, a partir dessa aparição. Larissa, o que você acha que era isso? Gente, eu acho que era um demônio se manifestando daquilo que eu mais tinha medo. Por quê? Nessa época eu não tinha medo de demônio, eu não tinha medo do bicho, não, eu tinha medo de bruxa. Então, eu acredito que o demônio se manifestou naquilo que eu mais tinha medo. E tem mais. Tem algo assim que eu me lembro que foi, assim, me marcou muito, que o demônio bateu na janela. Sabe quando dá um estralo na janela? O demônio não, a bruxa, né? Aquele caracterizado ali na vassoura, eu acho que o cabo da vassoura dela bateu, deu um estralo na janela, meu coração acelerou. Gente, isso me marcou demais. Então, gente, trazendo uma chave aqui pra vocês, às vezes o seu filho fala que tá vendo algo. Eu conheço criança que tava vendo o Ben 10, que tava vendo não sei o que tava vendo um personagem de um desenho. Gente, não acha bizarro isso? Tipo assim, não ri do seu filho não, porque às vezes ele tá vendo um demônio manifesto. Um demônio manifesto naquilo que talvez ele tenha medo, naquilo que talvez ele tenha fobia, tá? Então, não ri não, só repreende, declara que aquilo não vai entrar mais no quarto do seu filho. Gente, na época, eu fiquei com muito medo e eu nunca contei isso pra minha mãe e pro meu pai. Eu fiquei com muito medo daquilo. Então, foi a primeira coisa que eu vi no mundo espiritual, tá? Outra chave que eu quero trazer pra vocês. A maioria das crianças, não todas, tá? Tem um olho espiritual aberto, que não é esse olho natural, é um olho espiritual que a gente tem mais ou menos aqui.
que está aberto até os 7 anos de idade. Olha, por que até os 7 anos de idade? Porque depois dos 7 anos de idade se começa um outro ciclo na vida dessa criança. Então, até os 7 anos de idade tem uma... Eu não sei explicar direito pra vocês, mas é até os 7 anos de idade. Ah, Larissa, mas eu conheço uma pessoa que viu com 9. Beleza, gente, mas a maioria das crianças tem uma propensão de ver algo no mundo espiritual até os 7 anos de idade. Depois, esse olho espiritual, ele vai se fechando, ele vai se calcificando, né? Então tá. Essa foi a minha primeira experiência, gente, foi algo assim que me marcou muito. Gente, a minha segunda experiência que me marcou muito foi na época que eu tava na faculdade. Gente, nessa época eu morava sozinha numa kitnet e eu tava num tempo da minha vida que eu tinha feito um propósito com Deus, que eu ia me posicionar, que eu ia levar ele a sério e tal. Só que eu vivia com o pé aqui na igreja, outro lá no mundão. Só que acho que tinha sido um final de semana anterior, eu falei, Deus, eu vou me posicionar, eu vou começar a fazer as coisas certas e tal. E aí eu acabei pisando na bola. E a minha pisada na bola foi uma coisa boba, assim. Eu acho que eu saí, fui na casa de uma amiga, acabei bebendo ali. E eu tinha feito um voto com Deus. Falei, Deus, eu vou me posicionar, eu vou fazer as coisas certas. E, gente, quando eu cheguei no meu apartamento, eu cheguei, né, da casa dessa minha amiga, né? E eu cheguei muito constrangida, com muito remorso, muito arrependida. Assim, acho que eu não tava arrependida, tava com remorso. Eu falei, nossa, eu prometi pra Deus um negócio, eu não fiz e tal. E, gente, eu deitei na minha cama. De repente, quando eu deitei na minha cama, eu comecei a sentir medo. E, gente, toda vez que você estiver sozinho, sozinha, e você começar a sentir uma opressão, que você começar a sentir um certo medo, você do nada sente que a atmosfera mudou, fica ligeiro, porque tem coisa aí, hein? E eu comecei a sentir essa atmosfera. Aí eu fiquei com medo, fiquei meio coagida ali na cama. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Isso aí já era tarde, devia ser umas 10h30, 11h30, mais ou menos da noite. Era por volta desse horário. Aí, gente, eu comecei a sentir, aquilo ali começou a se intensificar mais. Aquele medo, aquela angústia, aquela opressão no quarto. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? De repente, gente, a luz estava apagada e tava aquele clarinho da janela ali no quarto que dava pra ver tudo ali dentro do quarto, mas assim, meio escuro. Gente, na frente da minha cama, eu dormia na cama de casal, né? Na frente da minha cama, eu vi uma sombra preta, escura, assim, bem preta, mas o desenho perfeito de um homem. Mas era um homem muito magro, sabe? Um homem muito magro e ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele era muito alto. Só que eu não via rosto, eu não via olho, eu não via boca, nada daquilo, né? E aí ele tava me olhando assim. Eu sei que ele tava me olhando pela expressão dali, do jeito que eu vi ele. Ele tava na frente da minha cama. Aí, gente, como eu conhecia a palavra, conhecia, né, esses jargões, né, profético, que a gente tinha que falar, sai em nome de Jesus, né? Só que pra mim era só um jargão. Isso aí não tinha tanto efeito assim, né? E eu falei, sai em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. E eu me cobri, porque eu falei, eu tô ficando doida, né? Tô vendo coisa. Ah, Lari, você bebeu, por isso que você tava vendo. Gente, eu tinha bebido assim, eu tinha bebido assim um pouquinho de cerveja que a minha amiga me ofereceu e eu fiquei sem jeito de recusar. E eu bebi um pouquinho, nem pra falar assim, eu tava vendo coisa, porque eu poderia estar embriagada. Nada a ver. Tá, eu falei, sai em nome de Jesus, me cobri. E eu falei, bom, agora eu vou me descobrir, não vai ter nada. Gente, quando eu descobri, tava lá ainda. Aí, sabe quando você gela a espinha toda? Sabe quando você sente aquele arrepio na espinha? Aí eu me cobri de novo. Gente, e eu falo pra vocês, eu dormi orando, eu não tive coragem de olhar de novo, porque quando eu repreendi, eu falei, sai em nome de Jesus, não saiu. Também não tinha autoridade nenhuma no mundo espiritual, queria ver sair. E aquele dia também fui dormir com muito medo. Com muito medo. E, gente, é mais real do que a gente imagina. A gente acha assim, alguém conta uma história pra você, você fica imaginando como que é. Te dá tanto medo, tanto, assim, é horrível. É horrível você não ter autoridade, você ver isso, você passar por essa opressão.
você tentar clamar a Deus e aquilo ali não funcionar. Como eu falei, sai em nome de Jesus, e não saiu. E eu dormi com o edredom, né, na cabeça, orando. Falei, Deus, repreende isso, tira isso daqui. Eu dormi orando e eu lembro que eu só acordei no outro dia. E fiquei com muito medo. Aí, gente, passou um bom tempo, muita coisa na minha vida aconteceu, muita mesma. E eu comecei a frequentar uma igreja de visão celular, uma igreja que tinha cura, libertação, tinha tudo isso. Enfim, dentro dessa igreja eu fui crescendo, me tornei líder e fui crescendo, fui conhecendo. Só que eu confesso pra vocês que nessa época eu não tinha vida de oração, eu não tinha leitura da palavra, eu não jejuava, mas eu era muito ativa dentro da igreja, eu ia muito nos cultos, eu marcava ponta ali nos cultos, entendeu? E, enfim, a gente foi para um encontro com Deus, não sei se você já escutou falar, mas encontro com Deus é um encontro onde as pessoas têm, né, como que fala, uma cura muito profunda de várias áreas da vida, né, e tem um enchimento, né, espiritual, assim, é algo muito gostoso. Se você nunca fez, faça, porque eu recomendo, traz um divisor de águas, né. Eu já tinha passado pelo meu encontro e estava ali sempre contribuindo, né, nos encontros com Deus e ajudando. E eu lembro que eu sempre era encarregada ali do teatro. Sempre era encarregada de estar eu era líder de teatro, eu sempre era encarregada de estar no teatro. E eu acho que eu tinha dado início a ser líder de célula nessa época. E aí eu lembro que chegou na hora da libertação, ali naquele encontro, eu lembro que a pastora falou assim, Lari, eu quero você na linha de frente para impor mãos. Eu falei, não, pastor, eu não tô pronta, né? Não, você tá pronta, você já é líder, né, do ministério, você já é líder de célula, você já cuida de pessoas, se você não começar a fazer, você não vai aprender. E aí ela falou, você faz assim, você faz assado, né? Você fala assim, você fala assado e tal. Vocês vão de 2 em 2. A Larissa vai impor mãos, aí vem uma outra para interceder por ela, tal. Beleza, gente. E essa foi a minha primeira experiência em impondo mãos, né? E vocês vão ver a retaliação que eu tive depois. E tudo bem, e eu fui, gente, com muito medo, né? Ali no encontro, né, tem uma parte que é uma libertação muito forte. Então, quem mexeu com coisas de ocultista muito profundas, né? Vão com os pastores já com mais experiência. Quem esteve aprofundado em coisas de magia negra, de outras esferas mais profundas, né? Vão os pastores maiores, que são os pastores de mais experiência, e nós, que eram os líderes, né, menores, a gente pegava o pessoal que tinha alguma área da vida ali que tinha sido ferida, né? Por exemplo, abuso sexual, falta de perdão e todas essas coisas. E aí tinha uma menina que veio pra orar por mim e eu ia impor mãos. Eu devia ter, gente, nessa época, uns 22 anos. Uns 22 anos, mais ou menos. Tá, e eu fui com muito medo, muita adrenalina no corpo, né? E já tá acontecendo muitas manifestações ali. Eu falei, meu Deus, vamos lá. Aí eu falei pra minha amiga assim, pra colega, né? Eu falei assim, ó, vamos pegar os que tem menos demônio. Gente, como que você mede isso? Não tem como, né? Mas ali a minha ideia com a minha amiga, assim, vamos pegar essas pessoas que tem cara que não fez muita coisa errada. Vamos pegar essas pessoas. Porque a minha ideia é o quê? Vamos só orar e tomara que nenhum manifeste. Então a gente começou a orar. Aí a gente orou pelo primeiro. Aí não aconteceu nada. Não manifestou. Eu falei, ai, glória a Deus, não manifestou, não aconteceu nada. E eu orei certinho, do jeito que a pastora falou pra orar, pra chamar pra fora o bicho. E eu fiz do jeitinho que ela tinha falado. Tá. Aí foi na segunda. Orei bonitinho e tal, e aí a gente orava pra sair e depois declarava o batismo com o Espírito Santo e a pessoa era batizada. Então nesses 2 primeiros acontecia que elas não tinham se manifestado, né? Mas aí no final elas tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E eu falava, ai, que legal, né? Tá dando certo. Então eu sabia que eu tava debaixo de um poder de Deus ali, onde a atmosfera tava colaborando com aquilo ali, tá? Quando a gente foi a terceira pessoa, eu acho que era uma pessoa que tinha falta de perdão. Se eu não me engano, não lembro direito, mas era algo, falta de perdão. Não sei se era com o pai ou com alguém que abusou ela, era algo assim. E ela falou, eu não vou perdoar. Gente, quando ela falou que não ia perdoar,
ela começou a morder a boca e entortar a mão. E quando eu vi, a pastora tinha falado, falou, olha gente, vocês viram que começou a virar a mão, vocês viram que começou a fazer umas expressões que ela ensinou a gente, vocês começam a repreender na hora, em nome de Jesus, e vocês começam... Eu falei, e na hora, gente, sabe quando te dá um medo? Na hora me deu um medo. E eu falei, meu Deus. Aí eu virei pra minha amiga e falei, chama a pastora. Só que quando a minha amiga virou pra chamar a pastora, eu falei, volta aqui, porque na hora me veio uma coragem. Eu falei, volta aqui, a pastora devia estar lá, expulsando, acho que o terceiro ou quarto pessoa manifesta. Eu falei, não, volta aqui agora. E eu falei, você vai sair agora, no nome de Jesus, você não tem autoridade sobre a vida dela. E aquele bicho se manifestou e saiu, e depois essa menina recebeu, né, o poder do Espírito Santo sobre ela, né, foi algo assim muito lindo. Só que eu fiquei com muito medo, não tinha experiência, foi a primeira vez que eu expulsei um demônio, de qualquer jeito, foi de qualquer jeito, porque eu não sabia, nunca tinha feito aquilo, nunca tinha passado por aquilo, né. Ele se manifestou nela e não demorou muito, ele saiu dela, graças a Deus. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Bom, gente, vida que segue, ali no encontro, passou tudo normal, tudo beleza. E tem algo no encontro que é muito legal, tem umas mensagens, umas cartinhas, algo que a gente prepara ali para o pessoal que está recebendo, né? As pessoas que vão fazer o encontro, e tem a liderança que trabalha, então fazia parte da liderança. Então as meninas que já tinham cumprido o horário das ministrações, já tinham jantado, elas foram, né, ali no galpão onde elas dormiam, que devia ser mais ou menos uns 200 metros do barracão onde eu tava. E como eu tinha que ajudar ali, né, acho que nas cartas, era algo assim, eu fiquei até umas 2h30, 3 horas da manhã, confeccionando alguma coisa, né, para o domingo. Isso aí era de sábado para domingo. Fiquei ali confeccionando aquelas coisas ali. E bom, eu falei, bom, eu vou voltar pro dormitório, que era onde as meninas que estavam fazendo o encontro estavam dormindo, e eu acho que dentro desse pavilhão só tinha eu de líder. E só faltava eu chegar lá pra dormir. E eu voltei, naquele escuro, naquele breu, fui, né? Tava muito cansada. E, gente, essa experiência me marcou demais, porque... eu não vi com os olhos abertos igual eu tô vendo aqui vocês. Na verdade, foi algo assim, uma experiência bem diferente. O que aconteceu? Eu cheguei ali no dormitório, as meninas tudo dormindo, eu cheguei devagarzinho. Aí tinha ali meu colchãozinho, minhas coisas. Eu deitei, gente. Eu só deitei. Eu não estava dormindo. Sabe quando você deita e fecha o olho? É bem assim que aconteceu. Eu deitei e fechei o olho. No que eu fechei o olho, gente, eu vi parecendo um mendigo, um índio velho. Isso aí eu estava na Bolívia, tá? Era parecendo um indígena, um mendigo. Ele tinha um cajado na mão. Ele tava com a roupa toda maltrapilha, todo sujo, fumando alguma coisa. Era um ser que parecia um humano, parecia um pajé, parecia algo assim, mas ele era feio. Ele trazia muito medo, muito medo. E quando eu fechei o olho, eu via ele bater naquele negócio na mão, muito bravo. E na visão que eu tive, aquelas meninas que estavam dormindo, elas estavam na visão correndo dele. Assustadas, elas gritavam e elas estavam correndo dele. E quando eu via ele, eu ia falar assim, sai em nome de Jesus. E na visão ele pegava no meu pescoço. Desse jeito ele pegava aqui no meu pescoço. E falava pra mim, você não tem autoridade sobre mim. E eu lembro de algo que me marcou muito, muito, muito. Ele falou bem assim pra mim. Quando ele pegava aqui no meu pescoço, era como se eu perdesse todas as minhas forças. Era como se eu não conseguisse nem falar mais, tá? Ele falou assim pra mim, você tá com medo aqui que você tá dormindo com um monte de gente perto de você? Você vai ver quando você estiver no seu apartamento sozinha. Ele falou isso pra mim. Quando ele terminou de falar isso pra mim, eu abri o olho assustada, olhei pro lado, porque na minha visão as meninas estavam gritando, correndo dele, aquilo ali parecia algo muito real. E gente, eu vi que, na verdade, eu não estava sonhando, mas eu consegui ver o mundo espiritual. Eu consegui ver de relance o mundo espiritual. E meu coração começou a acelerar, 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 acelerar.
Aí eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu volto lá pro pavilhão, talvez tenha algum pastor, pastora, porque o lugar que eles estavam dormindo era outro lugar. Eu falei, o que eu faço agora, tal. E era já 3 e alguma coisa da manhã, e eu fiquei com muito medo de sair dali. Eu me cobri e fiquei ali com medo, meu coração acelerado. Comecei a orar, tentei clamar a Deus, tentei pedir pra Deus fazer algo ali pra mim. Falei, Deus, acalma meu coração, eu tô muito nervosa. Gente, pensa na pessoa, eu fiquei nervosa aqui, com medo, aquela adrenalina. Perdão, gente. No outro dia cedo, gente, eu acordei e falei, pastora, eu não quero mexer mais com isso, não quero mais, pastora. Eu ontem expulsei o demônio e agora, pastora, esse bicho aqui, ó, apareceu pra mim, eu vi ele assim, e eu comecei a falar com os pastores. Ela falou, não, minha filha, calma, é só você orar, fica tranquila, é porque você mexeu no mundo espiritual, eles estão com raiva de você, é assim mesmo. Eu falei, não, tá louco? Eu vou expulsar, agora eles vão ficar me ameaçando? Não, fiquei com muito medo. E ali, comentando com alguns pastores dessa experiência, o pastor falou assim, ele é assim. Eu falei, pastor, ele é desse jeito. Eu vi ele, pastor, ele é assim. Ele falou, não, eu tava ministrando aqui no dia da libertação e esse demônio, ele estava assim, né? Do lado de um rapaz aqui no culto, o pastor tinha a visão aberta, ele falou assim, eu vi ele aqui do lado de um rapaz, ele chama 7 setas, uma coisa assim. Não lembro direito, mas eu acho que é isso mesmo. Eu falei, pastor, é bem esse mesmo. E aí, gente, eu fiquei com muito medo. Tá, aí domingo a gente, né, final da tarde, a gente vai pra igreja, aí tem culto. E aí eu falei, bom, o demônio falou que eu ia me ver com ele quando eu estivesse em casa sozinha, no meu apartamento, né? Aqui tá um monte de gente comigo. E, gente, aquela ameaça fez tanto sentido pra mim, eu fiquei com tanto medo. E a gente não pode ficar com medo, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu não tinha vida de oração. Eu não jejuava, eu não tinha vida com Deus, então eu tinha muito medo. Eu não tinha as minhas armas de guerra, eu não sabia como guerrear contra isso. Eu só sabia ungir o lugar. Aí acabou o culto, aí eu peguei e chamei, acho que eu chamei as meninas pra ir dormir na minha casa. Falei, gente, vamos dormir lá em casa hoje, tal, mas não falei por quê. Vamos dormir lá em casa, né, tal. Chegou lá no meu apartamento, falei, gente, é o seguinte, lá no encontro eu vi um demônio, lá no encontro eu vi um bicho assim, ele falou que ia se ver comigo, vamos orar aqui no meu apartamento, vamos ungir, eu tô com muito medo. Beleza, oramos, jejuamos, e todo mundo ali, empenhado comigo, botou a mão nas portas, janela, e declarando e tal. Todo dia era segunda-feira. Aí eu falei assim, quem vai vir dormir aqui em casa hoje? Porque aí eu falei, não, ontem a gente ungiu tudo, mas eu não vou dormir aqui sozinha, não. Enfim, chamei, eu não lembro de quem eu chamei, mas eu chamei alguém pra ir dormir lá em casa comigo. Acho que eu deve ter chamado uma amiga. E aí, dormiu lá em casa, não comentei nada com ela, eu falei, bom, pelo menos não tô sozinha. Eu sei, gente, que eu acho que foi 2 ou 3 dias eu chamando pessoas pra ir dormir lá em casa comigo. Dorme lá em casa, fica lá em casa um pouquinho comigo e tal, fica aqui e tal. Beleza. Aí teve um dia que eu tinha aula na faculdade à noite e terminava tarde essa aula. E nesse dia, eu envolvida com aula, envolvida com as minhas coisas, eu esqueci de chamar alguém pra ir dormir lá em casa. E eu acho que era quarta ou quinta-feira, gente, não lembro direito. Eu acho que era terça ou quarta, não sei. Eu lembro que eu cheguei da minha aula, fechei o apartamento, até aí eu não tava lembrando de nada. Aí eu deitei na minha cama, e da minha cama dava pra ver, era apartamento, era uma kitnet tipo, de estilo americano, então do meu quarto eu via a bancada americana, eu via ali tudo, e aí a porta do meu quarto aberta, eu olhando ali pra aquela bancada, né, dava pra ver a bancada. Quando eu deitei na cama, eu lembrei. Aí sabe quando você lembra e você gela todo o corpo? Aí eu falei assim, bom, eu vou fingir que eu não tô com medo. Vou fingir que eu não tô nem aí, que eu não tô com medo, que isso aqui não tá acontecendo. Gente, só foi eu lembrar. E eu acho que não foi eu que lembrei. Eu acho que era a opressão que tava ali. Gente, eu só sei que aquela noite foi muito sobrenatural pra mim. Daqui a pouco, um copo, não tinha janela nenhuma aberta, porta nenhuma aberta. Daqui a pouco, um copo que tava assim no meio da bancada, se arrastou e caiu. Ah, Larissa, gente, aconteceu um fenômeno sobrenatural. O copo se arrastou e caiu.
caiu no chão. A hora que caiu no chão, gente, sabe quando você gela o coração? Sabe quando sua alma sai do corpo? Aconteceu comigo ali. Aí eu falei, vou fingir que não é comigo. E por dentro, gente, meu coração batendo forte. Eu falei, o que eu faço? Eu ligo pra pastor, eu ligo pro pastor. O que eu faço? Eu boto um louvor. Sabe quando você fica sem reação? Daqui a pouco, gente, como se não bastasse isso, o trinco da porta começou a fazer assim, tic, 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 tic. Sabe esses trincos que você aperta no meio deles pra eles travar? Então, a porta começou a fazer assim, tic, 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 aquele barulhinho, sabe? Gente, aí meu coração disparou. Aí eu aluguei um louvor, aí eu comecei a falar, Deus, em nome de Jesus, tira tudo de ruim daqui. Enfim, foi horrível, sabe? Um medo, uma atmosfera de medo, uma atmosfera de eu estar assustada. E eu sabia que eu tava ali, passando por tudo aquilo ali, porque eu tinha mexido no mundo espiritual. E, gente, sabe o que é o pior de tudo? Que não era porque eu tinha mexido no mundo espiritual. Era porque eu tinha mexido em algo que eu não tinha autoridade. Ah, Larissa, mas você expulsou o demônio. Gente, eu expulsei o demônio ali sim, porque eu estava, a atmosfera daquele lugar estava tão densa da presença de Deus que qualquer ser que chegasse ali e falasse, sai em nome de Jesus, saía. Então, a atmosfera era propícia. Só que aquele demônio quis falar pra mim? Você não tem autoridade pra estar mexendo com isso. E aí eles me infernizaram, eles me atentaram. E esse dia, né, foi o dia que eu vi copo caindo, o trinco da porta mexendo. Foi muito assustador. Nossa, foi horrível. E depois eu fiquei muitos dias com muito medo de dormir no meu apartamento. Eu lembro que eu falava assim, amigo, deixa eu dormir nessa casa hoje. Aí eu já não queria mais dormir lá. Eu queria dormir na casa dos meus amigos, porque ficar ali pra mim era uma opressão muito grande. Era uma atmosfera muito ruim, tá? Então, gente, essas 3 experiências, né, que eu contei pra vocês, da minha infância, dessa sombra que apareceu e dessa entidade, sei lá, o demônio que eu vi quando eu tava no encontro com Deus, elas me marcaram muito, me trouxeram muito medo, muito temor, né? Foi algo assim, foi o início, onde eu vi realmente, né, de olho aberto. Tem gente que tem visão de olho aberto, igual as 2 primeiras foi de olho aberto e a terceira foi de olho fechado. Eu fechei o olho e eu vi o mundo espiritual. Então, assim, me marcou muito a minha história, marcou muito, né, a minha trajetória cristã, me marcou muito, né? Mas, na verdade, tudo isso aí somou para quem eu sou hoje, somou para as coisas que eu sei hoje, né, para o que eu faço hoje dentro do Reino de Deus. Então, essas experiências hoje, elas contribuíram bastante para o meu crescimento, para me entender, para mim saber, né, como que funciona cada coisa hoje, tá? Gente, se você teve alguma experiência, né, se você já viu alguma coisa, eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários, né, eu respondo os comentários. Então, se você viu alguma coisa, não importa a idade, não importa em que fase foi da sua vida, mas coloca aqui certinho, porque às vezes as pessoas acham que isso é incomum. Gente, isso aí é mais comum do que a gente imagina. Isso aí tem muito, todo tempo, toda hora, né? O mundo espiritual tem pessoas que são muito sensíveis, têm a visão bem aberta, outras pessoas têm a sensibilidade de sentir que ali tem uma presença ruim, tá? E também, gente, se você teve, por exemplo, se você viu anjo, se você viu algo bom também no mundo espiritual, deixa aqui nos comentários alguma experiência legal que você teve no mundo espiritual, tá? Ou uma experiência como essa, né? Pra mim foi horrível, né, essa experiência, mas não deixe de expressar aqui a sua experiência aqui no canal, aqui debaixo desse vídeo, aqui nos comentários, tá bom? Gente, ó, esse era o vídeo de hoje. Eu tô trazendo muita novidade nos próximos vídeos. Que Jesus te abençoe poderosamente. Gente, se inscreve no canal. O canal tá crescendo, tá sendo uma bênção, gente. Tô muito feliz. Deixa seu like aqui. Gente, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero desmistificar bastante o que é o sobrenatural, como que funciona, né? Esse mundo sobrenatural, porque às vezes a gente acha que é tão difícil, é tão complexo, e não é, gente, é algo tão simples, e eu quero trazer aqui para você muitas chaves para vocês começarem a entender, a se mover, a se defender
né? De tudo, de toda a guerra espiritual, de toda a batalha que se apresentar na sua vida. Amém? Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Que Jesus te abençoe poderosamente.